Boa noite a todos. Hoje, com a presença de dois ilustres palestrantes, Dr. Rafael Laredo, José Walter Filho, ambos do Tribunal de Contas do Estado, o Dr. Rafael Laredo Mendonça, que é secretário de representação do TCE Pará, Dr. José Walter Rabelo Dias Filho, que é auditor de controle externo do TCE, que vão hoje nos honrar, nos presentear com uma palestra sobre o projeto TCE Cidadão. E, claro que vocês sabem, nós estamos dentro do tema do controle da administração pública, o controle externo, não é? E nós vamos agora ouvir, então, a fala dessas pessoas que são membros desse tribunal e que vão nos dar sua experiência cotidiana, prática, profissional em relação ao tema, tá bom? Passo a palavra, então, aos nossos palestrantes. E, antecipadamente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Nós que agradecemos, professora. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando um pouco do nosso trabalho. Obrigado, professora. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à minha casa. Esse aqui é meu quartinho de estudos aqui, de tese. Estou fazendo meu doutorado, então estou nessa luta da minha tese. Então, daqui a pouco vocês estarão na luta do TCC de vocês, né? Vocês vão compreender esse desafio que, antigamente, o pessoal falava assim, você já terminou os seus estudos? Né? Terminar os estudos antigamente era terminar o ensino fundamental, depois era terminar o ensino médio, depois terminar os estudos era terminar a faculdade. Hoje em dia a gente não termina mais nada, a gente continua estudando a vida toda, então sempre tem alguma coisinha para a gente aprender, né? Então eu estou aqui para passar alguma coisa para vocês e aprender também com vocês, né? Sempre a gente tem algo para aprender nesse sentido. Falar de TCE Cidadão, que é um projeto pensado, idealizado pelo conselheiro Nelson, ex-conselheiro, se aposentou, mas deixou esse legado para a gente tratar sobre a questão do controle externo. E ao tratar sobre o controle ao tratar sobre o controle social, né, que é o objetivo fim desse projeto, você precisaria tratar anteriormente do controle externo, porque muitas pessoas desconhecem o papel dos tribunais de contas, desconhecem exatamente para que essa instituição existe. E foi feita uma pesquisa acadêmica sobre essa questão e foi verificado cientificamente que a população ainda desconhece o papel dos tribunais de contas. Então, falar para acadêmicos de direito, falar para acadêmicos de contábeis, falar para acadêmicos de administração, que é o nosso nicho, são os acadêmicos que a gente geralmente trabalha, eles são importantes, porque essas pessoas serão daqui a pouco os auditores que estarão aqui com a gente, serão daqui a pouco os conselheiros que estarão aqui com a gente. Então, isso é muito importante. E a gente sabe da deficiência na modelagem dos cursos, somente no curso de vocês, curso de Direito, por exemplo, vocês tratam esses assuntos no Direito Administrativo, eu acho que 2 semestres somente, né, professora, deve ser Direito Administrativo, né? 2 semestres. 2 semestres. Eu sou contador, no curso de Contábeis a gente tem a disciplina chamada de Administração Pública, Gestão Pública, e ali a gente trata sobre esses assuntos, é muito rápido também que a gente trata, o pessoal de administração também tem essa disciplina. O pessoal de economia tem uma disciplina chamada macroeconomia, que trata rapidamente também sobre a administração pública. Então, são disciplinas extremamente... Na modelagem dos cursos, são disciplinas curtas e com muita coisa a ser falada. Então, é por isso que muita gente acaba desconhecendo o setor público como realmente deveria conhecer, né? E aí os tribunais, eles entram nesse cenário como uma instituição que está ali para contribuir também até na questão pedagógica por esse desconhecimento. Muitos gestores chegam ali para gerir a coisa pública e desconhecem como gerir, porque, eu tenho curso superior, mas não teve a base que realmente deveria ter. Então, entra os tribunais de contas nessa questão pedagógica também para contribuir com a administração pública. Então, a gente geralmente começa esse bate-papo, e como eu estou falando para vocês, é um bate-papo, então quero ouvi-los, quero entender vocês, quero saber o que vocês pensam. Que uma das primeiras perguntas ao tratar sobre controle é se perguntar, é entender
Se você já sabe exatamente o que é ser cidadão, você como aluno de direito, já sabe o que é exatamente ser um cidadão, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? Porque aí começa todo o processo, todo o entendimento, todo o conceito de chegar até entender, né, o que é o controle, o que são as instituições de controle, e aí chega no controle da própria população, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, e eu vou falando aqui e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Permita aqui, deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui. Tá ok aí com vocês? Saiu ou ainda continua? Saiu. Saiu, né? Tá, deixa eu ver aqui. Tenho que dividir a minha tela em duas, senão eu fico olhando só a apresentação e não consigo ver vocês. Só um minuto. Legal, essas coisas aqui a gente... Tá aqui. Está entrando. Está entrando. Ok. Certo. A gente começa exatamente nessa questão, né, do que é ser cidadão. Eu já pergunto para vocês, né, quem quiser compartilhar comigo aí, o que exatamente você acha, você idealiza, você conceitua a palavra cidadão? Alguém saberia nos informar? Pode olhar no Google também, aí o Google hoje nos ajuda nesse sentido, né? Antigamente a gente ia para o Centur, né, professor? Agora a gente consegue já pesquisar no Google rapidinho. Vamos lá, alguém quer contribuir com a gente? O que é ser cidadão? Está aberta a palavra, tá? Isso. Alguém aí acha que tem... Alguém aí acha que é um cidadão? Ou alguém acha aí que não é um cidadão? Boa noite, Ramon. Fala, Ramon, vamos lá. Tudo bom? Rafael, eu acredito que seja aquele cidadão, o cidadão seria a pessoa que goza de plenos direitos políticos. Posso estar errado, mas que me vem à memória seria mais ou menos isso. Isso. Legal. É uma parte, sim, essa questão do direito político, sim. Alguém mais quer... Obrigado, Ramon. Alguém mais quer contribuir com a gente? Oi. Não, Edvane? Acredito que o conceito de cidadania ele é de uma relação mútua de acordo com o Estado, porque o indivíduo só é considerado cidadão se ele tem aquela relação de direitos e deveres com o Estado. Lembrei, inclusive, da redação do Enem, né? De você ser registrado para você ter direito, acesso à cidadania. Você só é considerado cidadão pertencente àquele Estado se você tem aqueles registros, se você tem acesso àqueles serviços, se você exerce os seus deveres também. Na verdade, é um conceito bastante complicado. Excelente, Edvane, é isso mesmo, um conceito bastante complicado, mas tu fizesse uma relação muito boa, que é a relação de direitos e deveres. Isso realmente é ser cidadão, né? E saber que você tem ali alguns direitos, também saber que você tem alguns deveres a ser cumprido como cidadão, né? Então, eu trago aqui rapidamente ter direito, né? Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos e deveres civis, também participar ativamente do destino da sociedade, né? Então, eu tendo direito e eu tendo deveres, eu também tenho esse dever, né, vamos dizer assim, de participar, de contribuir com o destino da sociedade onde eu vivo. Alguns entendem que isso é direito, outros entendem que isso é um dever,
participar ativamente, né, do destino da sociedade. Por exemplo, como o colega falou, Ramon, o direito ao voto. Eu votar, eu ser cidadão, né, eu estou ali contribuindo. É um direito, é um dever eu votar, né? Também tem essa dicotomia, né? Eu estou votando por ter direito ou estou votando como obrigação, né? A mesma coisa é participar ativamente do destino da sociedade, né? Um direito ou é uma obrigação. O importante é que você tem que exercer esse destino, né? O destino passa por você quando você é um cidadão. Então, cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia, né? Nós acabamos de falar também, o Ramon colocou a questão do voto. Então, o voto é um grande exemplo aí de democracia, onde a maioria escolhe os seus representantes, e esses representantes vão nos representar, né? Eles estão somente ali exercendo um papel de representação da sociedade, daquilo que a sociedade quer para si. Então, nesse papel de sociedade, gente, a gente tem que que surgir no meio de nós esse agente transformador, esse agente proativo, esse agente corresponsável socialmente, responsável profissionalmente, agente de voz, né, e de vez. Então, nada mais do que essas características estarem a vocês, alunos de uma universidade pública, alunos de direito, alunos de ensino superior. Então, a sociedade espera isso de vocês, a família de vocês espera isso de vocês. Que você seja esse agente transformador, esse agente proativo, responsável por uma sociedade melhor. Então, é isso que a sociedade, quando vê você indo para a universidade, quando vê você falando, agora eu vou ali ligar meu computador e assistir uma aula, é praticamente isso que está deixando para a sociedade, dizendo, esse cara aí vai daqui no futuro ser um agente transformador. Mas o que a gente quer é que tu seja agente transformador agora, com voz e vez, né, capaz de mudar, opinar, sugerir, votar, como tu já tem direito de fazer isso. E então esse protagonismo em nós tem que surgir desde o tempo dos bancos universitários, né? Os grandes líderes hoje eles surgiram assim, né? Desde o tempo dos bancos universitários ali foram se formando grandes líderes dentro da sociedade. Até porque, gente, o Estado, o papel do Estado, né, de forma resumida aqui, é gerar ali, né, as nossas necessidades básicas, e aí, com certeza, a professora deve ter tratado no início do Estado, né, a estrutura ali da Constituição do Estado, a concepção de Estado. Então, resumidamente, é suprir ali a nossa necessidade como sociedade e criar palco para a gente, né, ou seja, suprir a necessidade de recursos, né? Estamos vendo aí o auxílio cidadão, né? Que está sendo dado pelo governo. Então, suprir essa necessidade básica de poucos recursos. Então, está aqui para você conseguir se sustentar, e isso vai fomentar a economia, gerar alimentação, segurança, o próprio conceito de direito, de saúde e de educação, né? Então, cria ali as necessidades básicas, o Estado ele tem esse papel de suprir essas necessidades que são da sociedade, ao mesmo tempo criar palco para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga sair de uma situação atual e não depender mais desse Estado, né? Então, para isso que a gente também precisa ser protagonista, não ficar necessariamente precisando desse Estado o tempo todo. Então, ele tem esse papel ali. Só que muitas vezes ele acaba não fazendo da forma que deveria fazer, né? Então, sabe que desde quando a gente começa a estudar administração pública, eu estudando administração financeira, orçamentária, e sempre os professores falavam assim, olha, os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Para isso, o gestor vai ter que tomar decisões, para isso o gestor vai ter que fazer algumas situações e deixar de fazer outras. Normal, isso dentro de uma empresa é feito, isso dentro de qualquer lugar, isso dentro das nossas casas também é feito. As necessidades são ilimitadas, só que o recurso que chega aqui é limitado. Então, conversar com minha esposa, conversar com meus filhos, esse mês dá para fazer isso, não dá para fazer tal coisa. Mesma coisa para o gestor. E muitas vezes ele acaba fazendo, né, de uma forma que não agrada a sociedade, e ali também pode ocorrer alguns
desvio de recursos. Então, para que isso não ocorra, vem a questão do controle. Né? Então, o controle, ele na estrutura ali da concepção de Estado, ele é dado para a própria sociedade escolheu os seus representantes, agora eu vou controlar para ver exatamente o que ele faz. Geralmente, quando sempre brinco aqui nessa parte aqui do controle, que é praticamente o que os nossos pais faziam conosco quando éramos crianças, né? O que ele fazia? Minha mãe fazia muito isso. Rafael, vai ali comprar pão, toma dinheiro, vai comprar 10 pães, na volta me traz o troco. Ou seja, o dinheiro é meu? Não, eu estava ali somente como um gestor do dinheiro, o dinheiro era dela. Ela dizia o que ela queria, a necessidade dela, eu ia executar a necessidade dela, e quando eu voltava, e ela fazia o controle quando eu voltava para ver se estava ali a quantidade de pão que ela havia pedido, se estava ali o troco que fazia jus àquele pão. Se não tivesse, eu entraria na coça, né? Ou seja, era uma questão da coerção dela do momento em que eu não apresentava da forma correta a minha prestação de contas, não apresentava da forma correta aquilo que eu deveria apresentar, né? Então, desde aí a gente tem uma noção de controle, e é praticamente assim mesmo que a sociedade deve fazer com o gestor público. Botei você, lhe coloco ali, você vai gerir a sociedade, você vai gerir a necessidade da sociedade, vai criar palco para que essa sociedade que precisa muito de você, precise menos de você, e ao mesmo tempo eu vou ficar aqui te controlando para ver se tu vai fazer da forma correta, para ver se tu vai realmente gerir esses recursos que são escassos da forma correta, né? Então aí entra-se o controle que deve ser exercido pela sociedade, e como a sociedade tem dificuldade de realizar esse controle, pensou-se lá atrás, nas constituições anteriores, de uma instituição auxiliar ao poder legislativo, que é a sociedade, representa ali a sociedade, capaz de ajudar nesse controle, e surgiu os tribunais de contas, né? Então, controle é um substantivo utilizado para definir domínio, autoridade, influência ou poder em algo ou alguém, né? Controle também assume a função restritiva e coercitiva, como eu estava falando para vocês da minha mãe. A de mim, se não voltasse com a quantidade de pão correta e não voltasse com o troco correto. E tinha a questão da função coercitiva dela, né? Quem exerce o controle tem a função coercitiva, utilizado para coibir ou restringir certos tipos de desvio indesejáveis ou de comportamentos não aceitáveis. É a mesma coisa que acontece na nossa Constituição. Então, essa questão do controle, ela não se dá somente na administração pública. Você sabe que o controle ele se dá também nas questões empresariais, nas questões filantrópicas, nas questões públicas. Eu dava aula numa universidade, numa faculdade em Belém, uma faculdade privada, que ela começou a implementar sistemas de controle para gerir melhor os seus colaboradores, né? Dentre eles, por exemplo, o ponto. O professor tinha que bater ponto, chegava, batia ponto, dava só, no final batia ponto para ir embora. Quando isso foi implementado, poxa, isso foi um Deus nos acuda e tal. Não, tá me controlando porque tal. Porque faz parte. É administração, administrar é isso, administrar e controlar, né? Então, todas as entidades fazem o controle ao mesmo tempo que gerem. Então, as entidades públicas, empresariais e também a filantrópica realizam esse controle. E esse controle na administração pública não é de hoje, né? Nós temos na civilização grega, exemplo para a gente de civilização aí na questão democrática, na questão de formação de Estado, que tinha a famosa eutina. Eutina era o momento em que o gestor público está ali, ele ia lá para cima de um prédio alto, e ali ele ia explicar exatamente porque ele tomou uma decisão, quanto ele ia utilizar de recurso, quanto ele gastou daquele recurso, e a sociedade ali já num tete-a-tete, já aprovando ou reprovando aquela atitude. Então, ali nós já tínhamos isso. Hoje temos praticamente a mesma coisa, só que a gente tem hoje as questões da accountability, né? Que a gente traz esses termos americanizados dos Estados Unidos, da Inglaterra,
que é para dizer o seguinte, o gestor automaticamente tem que prestar contas, isso tem que ir para um portal de transparência, isso tem que estar disponível à sociedade. Beleza, então tá ali na palma da mão da gente, no celular, e vocês aí, vocês conseguem acessar o que o governo gastou hoje, por exemplo, né? O que o governo gastou na semana passada, o que tem planejado para executar, quais são as ações, o que está previsto nos planos orçamentários e administrativos do governo. Isso tudo está na palma da mão da gente. O problema é a sociedade não se sente confortável em olhar esses demonstrativos, não entende esses demonstrativos e acabam não sendo uma opção ali de controle do próprio governo. Eu mesmo realizei uma pesquisa, sou acadêmico, sou professor, sou doutorando, faço muitas pesquisas, e uma delas era exatamente saber se a escolha do cidadão se pautava na visão de um gestor, de um bom gestor, de um gestor competente, né? Então, uma das perguntas ali da minha pesquisa era essa. No momento que você escolhe um representante, no momento que você vai votar, você leva em consideração o modo como ele geriu a parte administrativa da cidade, a parte administrativa do Estado? Poucos levavam isso em consideração. Por quê? Porque poucos também, que era uma das perguntas, sabiam olhar, sabiam ver, sabiam acompanhar essas contas, como é que estavam sendo prestadas, ou onde era exatamente acabavam vendo. Então, há essa necessidade de acompanhar. É por isso que despertou no Tribunal de Contas essa conversa, porque a sociedade precisava entender um pouco mais dessa cidadania, e nada melhor do que os próprios acadêmicos, né, dos cursos de Direito, Administração, Contabilidade e Economia, e, claro, outros cursos que também se interessam pelo assunto. Pois bem, pessoal, meu nome é José Walter, como a professora apresentou, sou servidor do Tribunal de Contas do Estado, atualmente lotado na Unidade Regional do Marabá. Hoje estou em teletrabalho, trabalho remoto, estou na minha cidade natal, João Pessoa, Paraíba, e dizer a vocês mais uma vez que é uma satisfação participar desse momento, me perder minha timidez desde já, e aí vamos tocar o barco aqui. Muito obrigada, José Walter. O Ramon gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Não Ramon. sei se vocês querem deixar para o final ou querem responder simultaneamente. Acho que podemos responder simultaneamente, sim. Tá bem? Ramon, pode falar. Tudo bem, professor, obrigado. Rafael, sobre essa questão da transparência pública, eu acompanho alguns sites de transparência e realmente eu noto que são sites tanto quanto confusos, né? Eu até aproveito para perguntar se tem uma fiscalização sobre esses sites de transparência e se tem uma padronização, porque eu verifico que cada órgão, cada ente federativo, ele coloca uma página diferente, ou seja, além das informações, quando disponível, porque às vezes você aperta lá, né, no site, clica lá, pesquisa, e fica carregando, a gente percebe que dá erro, tá? E as informações que eles disponibilizam são informações bem superficiais. Por exemplo, se você quer informações mais específicas, parece que eles fazem com que se torne tão complexo o acesso para, não sei, acho que se você esconder algo, realmente fica meio, são sites confusos, são informações que às vezes você quer ter e não tem acesso. Por exemplo, eu tenho interesse em fazer um concurso com um cargo X. Aí eu vou entrar no site do governo do estado, da uma prefeitura, para verificar qual é a remuneração desse cargo que eu pretendo ocupar. E muitas das vezes eu não consigo ter acesso a essas informações, entendeu? Isso é só um exemplo, eu não entro nem no mérito de licitações, que não é a minha área, né? Mas imagino que licitações deve ser mais grave ainda, assim, a falta de objetividade no
no site. Eu acho que devia ter pelo menos uma padronização, né? Não sei, talvez você possa me explicar melhor. É isso mesmo, Ramon. Essa necessidade, essa dificuldade que tu tiveste, muitas pessoas têm e acabam reclamando muito. As informações são a miúdes, as informações são muito técnicas, são muito contábeis, e aí a sociedade acaba não compreendendo o que quer dizer aquilo ali. E quando aparece, né? Porque muitas vezes a gente clica ali e o site não abre. A gente não sabe o que passa pela cabeça do gestor. A gente não sabe se é falta de interesse realmente de ter a transparência, de exercer a transparência, ou se é realmente alguma dificuldade técnica. Alguns gestores acabam falando, por exemplo, gestores de municípios no Marajó. Aqui no Marajó a internet é muito ruim, e aí acaba não fazendo o upload por exemplo, da licitação. Vocês vão trabalhar a licitação semana que vem, né, professor? Acaba não fazendo o envio do edital, o envio dos contratos, e acaba não ficando exatamente da forma que eles queriam. É uma justificativa que eles dão, a questão da internet, mas hoje, graças a Deus, a internet no interior já vem funcionando bem melhor do que antes. Claro, ainda não é contento, mas é uma das justificativas. Mas os tribunais vêm acompanhando essa questão, não somente os tribunais. A UFPA tem um projeto muito bom no curso de Ciências Contábeis. Conheço professores que trabalham nesse projeto, que é o projeto de premiar os gestores mais transparentes, que juntamente com os tribunais eles realizam isso. E isso é bom, porque acaba desenvolvendo um ranking ali, e eles, né, ficam naquela, eu quero ser melhor do que você, eu quero ser mais bem ranqueado. O problema é aquele que nós tratamos agora, é que isso não gera voto. Porque no momento que começasse a gerar voto, aí sim eles tomariam um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo com isso. Mas realmente ainda é muito precária essa questão da transparência, realmente. E essa importância também, já fazendo um link para essa questão da transparência, essa importância do controle social, né? De nós estarmos atentos e identificarmos, e assim, uma das formas que a gente pode cobrar isso do gestor público é através das ouvidorias. A gente pode estar demandando os órgãos para que melhore a questão da transparência. Nós, como cidadão, né, como um cidadão ativo, né, na sociedade, nós podemos estar demandando as ouvidorias, mas também podemos estar demandando os órgãos de controle, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos municípios, Ministério Público, eles estão aí para isso, para cobrar isso do gestor. E aí, já pegando aqui, puxando o gancho para continuarmos com a palestra, né? Existem os tipos de controle, estão previstos na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, na Constituição do Estado, né? O controle externo é um controle que é exercido por outro órgão, né? Não compõe aquele órgão da administração. Pela Constituição, quem exerce o controle externo o titular é a Assembleia Legislativa, que exerce com auxílio dos tribunais de contas, né? Então, todas aquelas pessoas que guardem, arrecadem, gerenciem, administrem, utilizem recursos públicos, devem prestar contas ao Tribunal de Contas, e aí o Tribunal de Contas tem a sua equipe técnica, tem os auditores, eu, Rafael, somos auditores do Tribunal de Contas. Existe também o Ministério Público de Contas, e essa análise dessas prestações de contas são levadas ao colegiado, né? A composição do Tribunal de Contas, existem 7 conselheiros que julgam essa utilização, essas prestações de contas. E cada órgão também existe o seu controle interno, que faz o seu parecer, e isso também é uma questão, essa questão da transparência é uma questão também do controle interno, que pode estar apontando para o gestor, para que o gestor melhore, cobre do gestor. No âmbito do Estado do Pará, existe a AGE, que é a Auditoria Geral do Estado, mas cada órgão também tem o seu setor de controle interno. Pode passar, por favor, Rafael. Então, o controle externo, como falei, que é o controle que é exercido por um ente que não integra a mesma estrutura organizacional do órgão fiscalizado. No caso, é a Assembleia Legislativa e o Conselho dos Tribunais de Contas.
e o controle interno exercido por um órgão especializado, porém pertencente à mesma estrutura do ente, que no caso que eu citei aqui, a Auditoria Geral do Estado. O controle social, o Rafael já falou bastante aqui do controle social, mas é o controle social em que nós, como sociedade civil organizada, somos protagonistas, né, desse controle. Estando atentos, fiscalizando os portais, verificando se as informações estão sendo prestadas de forma devida, de forma correta. E a sociedade civil também pode se organizar para que controlem esses recursos, né? As entidades de classe, os conselhos, os representantes estudantis, os cidadãos, a sociedade civil pode se organizar para que haja uma boa e regular utilização dos recursos públicos. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado, nós não responsabilizamos as pessoas, o gestor público, né? Quando há qualquer irregularidade, nós prezamos pelo erário público, né? No caso, o erário estadual. Quando há uma malversação de recurso público que a gente aponta, logicamente o gestor se sujeita à multa, tem que devolver os recursos, mas não é a figura do gestor público, né? E nós, se havendo qualquer indício de crime, de improbidade administrativa, a gente caminha para os órgãos competentes, para que na esfera competente e judicial que se apure e que se eventualmente puna aquele que cometeu ilícitos ou crimes, né? Pode passar, Rafael, por favor. Então, o TCE do Pará desenvolve os projetos educacionais, pedagógicos para disseminação da cultura da cultura participativa e fiscalizatória dos cidadãos para que haja uma construção mais justa e democrática da nossa sociedade. Então, um projeto como o TCE Cidadão está aí à disposição da sociedade para que conheça a nossa atuação do Tribunal de Contas, e que mais à frente vou falar também, nós não só atuamos nessa parte pedagógica, né? Mas também temos as funções de fiscalização, de orientação, estamos sempre desenvolvendo meios para que o gestor público se capacite para que melhore na questão da transparência, melhore na questão da aplicação do recurso público. Pode passar, Rafael, por favor. E aí eu vou falar um pouco do programa TCE Cidadão, que foi idealizado pelo conselheiro Nelson Chaves. Em 2014, o conselheiro Nelson Chaves, que um grande idealizador não só desse programa, mas de vários outros, uma pessoa realmente visionária, e que aposentou-se há pouco tempo. Acho que, se eu não me engano, foi no mês passado, não foi, Rafael? No mês passado, mês de novembro, o conselheiro Nelson Chaves se aposentou, uma pessoa muito lúcida e com uma visão muito brilhante a respeito da atuação do Tribunal de Contas e do controle externo. E o projeto idealizado inicialmente, gente, que ainda funciona, é a questão de trabalhar essa cidadania, essa visão do pertencimento com alunos do ensino médio, ensino fundamental, de escola pública, né? Que a gente geralmente vai com eles, conversa com eles, dessa cultura do pertencimento, de entender que, por exemplo, a carteira que ele está sentado, não é que ela não seja de ninguém, por ela ser pública, não é que ela não é de ninguém, pelo contrário, ela é de todos. Então, é essa cultura que a gente vem trabalhando neles, né? Eu não vou riscar, não vou pintar a carteira, eu não vou quebrar a carteira, porque ela pertence a mim, e ela pertence com qualquer outro colega. O livro também, eu vou ter zelo com o livro, porque o livro foi comprado com recurso público. Então, eu vou utilizá-lo da melhor forma possível, que ano que vem outro aluno vai poder utilizar. Então, é essa cultura do pertencimento da coisa pública que a gente também já trabalha com esses alunos do ensino médio e ensino fundamental. Perfeito. Tem os objetivos, né? Apresentar as diferentes formas de controle externo à administração pública, em particular o controle social e seus fundamentos, mecanismos e ferramentas, e orientar os acadêmicos dos mais diversos cursos possíveis sobre a importância do exercício da cidadania plena, incluindo-se nossa perspectiva dentro da atuação profissional futura. Pode passar, Rafael. E o que é o Tribunal de Contas, né?
É o órgão que fiscaliza a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos. Então, como eu falei, né, todo aquele que guarde, arrecada, gerencia, administre, utilize recursos públicos está sujeito à fiscalização dos tribunais de contas. E o artigo 115 do Estado do Pará, que é uma reprodução do artigo 70 da Constituição Federal, estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, titulado Controle Externo, pelo sistema de controle interno e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, questão, vocês devem saber, devem estar mais afiados que eu, né? Que quem utiliza recursos públicos tem que utilizar da forma adequada, da forma prevista em lei, né? Na lei lato sensu, né? Na lei, nos regulamentos. Então, todo aquele que utiliza recursos públicos tem que observar a questão da legalidade, legitimidade, se aquela pessoa, a pessoa, aquele órgão tinha competência para gerir aquele recurso público daquela maneira. Economicidade, está ligada à questão da eficácia e da eficiência. Se aquele produto, aquele insumo, aquele bem, aquele serviço foi prestado, foi o mais em conta para o resultado alcançado, né? Então, é isso. Esse artigo 115 fala de forma bem abrangente qual é a atuação do Tribunal de Contas do Estado. E lembrando que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza os recursos de origem estadual, né? O Tribunal, o Pará tem uma peculiaridade, né, que também tem o Tribunal de Contas dos municípios. Então, se o recurso é de origem municipal, compete ao Tribunal de Contas dos municípios essa fiscalização. Pode passar, Fábio. Interessante, a gente estava uma vez, acho que eu estava em Altamira, conversando com alguns universitários sobre esse assunto, né? Aí nós falamos isso, né? Nós temos aqui 3 tribunais de contas, do Estado, do município, o da União, e aí o aluno falou assim, poxa, mas tanto órgão de controle ainda há tanta roubalheira, tanta situação de desvio de recursos, né? E a gente falou, pois é, porque infelizmente a sociedade não faz o seu papel, né? Porque dos órgãos de controle não conseguem ao mesmo tempo, né? Então, até brinquei com eles, eu falei que enquanto eu estou aqui conversando com vocês, com certeza tem gestor tramando aí algum desvio de recurso por meio de licitação ou uma outra coisa nesse sentido. E também é nesse sentido de verificar essa necessidade, principalmente nós estamos falando do estado do Pará, um estado gigantesco, né? De que, como os órgãos de controle não conseguem estar ao mesmo tempo em todos os lugares, a gente vem fomentando a participação da sociedade e, ao mesmo tempo, também verificando essa questão da tecnologia, né? Estamos conversando agora, quem chegou depois, está conversando com a professora, sobre a questão do mundo metaverso, né? A questão de avatares aí e tudo mais. Os tribunais, eles já vêm nessa pegada da tecnologia, né? Por exemplo, o TCU, o Tribunal de Contas da União, desenvolveu 4 robôs, né? Deu nome de mulheres para esses robôs, né? Mônica, esqueci o nome dos outros robôs lá, dos 4 robôs. Eu não sei por que eles deram o nome de mulher para os robôs. Esses robôs, eles conseguem fazer o levantamento de tudo que é gerado na internet, de tudo que é publicado na internet, diário oficial e tudo mais, né, levantamento das juntas comerciais, o que foi aberto, a empresa que foi aberta, quem é o sócio, se bate com a informação que foi para a Receita Federal. Então, hoje a gente já vive um Big Brother fiscal, mais ou menos assim, né? A gente denomina isso na contabilidade Big Brother fiscal. A gente os órgãos conseguem ver muitas coisas, principalmente as questões fiscais. Mas, claro, ainda não é o mundo ideal que a gente queria ver, né? Porque falta mais aquela pegada da própria sociedade, né? E voltando assim, até para a importância do controle social, né? E muitas das demandas, muitas das coisas que a gente... Nós como cidadãos, somos os usuários dos serviços públicos, né? Transporte público, a gente consegue verificar se a nossa rua não tá bem iluminada, se não está bem pavimentada, né? Então,
muitas demandas chegam ao Tribunal de Contas por meio da sociedade, né? E aí, mais à frente, a gente vai mostrar o caminho a percorrer. E aí, quando nós, como cidadãos, deparamos com alguma coisa, alguma irregularidade, né? Uma falta de merenda na escola, uma falta de medicamento, falta de atendimento médico, a gente consegue cobrar. E, assim, como o Rafael falou, né? Enquanto a gente está aqui nessa reunião, com certeza existem gente tramando para cometer irregularidades dentro da administração pública, né? Tomar os recursos em proveito próprio, e nós, como cidadãos, sentimos isso na ponta, né? Quando falta algum medicamento, questão da insegurança, enfim. Mas vamos lá, Farol. A missão do Tribunal de Contas: exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais em benefício da sociedade. Visão: ser instituição de referência no controle externo e no aperfeiçoamento da administração pública, atuando de forma tempestiva, orientadora e efetiva. E os valores: ética, efetividade, inovação, integração, transparência, independência, justiça, sustentabilidade. Quer complementar alguma coisa, Rafael? Não, tranquilo? O Tribunal Multidisciplinar, né? Que para que haja o exercício dessas diversas funções, o Tribunal de Contas precisa de servidores capacitados nas mais diversas áreas, né? E aí, vamos lá. Porque às vezes a gente fica muito restrito ao nosso mundo. Eu não sei de vocês, né? Eu acredito que não, até por este momento. Mas, assim, no meu caso, o Tribunal de Contas passou quase despercebido. Só vim conhecer o Tribunal de Contas quando eu entrei no mundo dos estudos, né, para concurso público. Que eu fui ver a atuação do Tribunal de Contas e realmente me apaixonei. O Tribunal de Contas passou quase que despercebido no período acadêmico. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e que é bastante interessante é essa questão da multidisciplinariedade do Tribunal de Contas, né? Então, profissionais das mais diversas áreas compõem os quadros do Tribunal de Contas e sempre a gente tem aprendido alguma coisa nova nas mais diversas áreas. Engenharia, contabilidade, administração, pedagogia, medicina, economia, direito, arquitetura, tecnologia da informação. Então, assim, muitos profissionais das mais diversas áreas e tem sido um aprendizado enriquecedor. Rafael, quer complementar alguma coisa? Tu estava falando, eu me lembrei daquela vez que nós estávamos auditando o hospital. Eu e Walter tivemos a oportunidade de auditar um hospital aqui no sul do Pará. E aí, na oportunidade que estávamos auditando, veio a morrer um paciente em frente ao hospital por falta de um ventilador pulmonar. Ainda não era tempo de pandemia, e aí que eu fui entender o que era um respirador pulmonar, né? Tanto usado agora na pandemia, né? Para que servia um respirador pulmonar? E para eu entender o que era exatamente isso, eu tive que recorrer a um auditor que é da área de medicina. Liguei para ela, no caso, uma auditora, conversei com ela e foi explicando a questão técnica do respirador pulmonar, a função que ele poderia exercer ali no momento que a pessoa estava tendo um ataque cardíaco, mais ou menos assim a situação, levou ele a óbito, o paciente, e aí o Walter falando isso, me lembrei, né, dessa questão, ou seja, eu da área contábil, o Walter da área jurídica, a gente ali auditando um hospital, e se depara com uma situação específica de medicina, e a gente precisou desse ensinamento, né, dessa aula da colega da medicina. Então, é um órgão exatamente que necessita dessas múltiplas ciências que nos rodeia, né? Então, a gente fala muito das ciências mais voltadas para questões legais, normativas e de contas, né? Mas a gente tem essas outras particularidades. O pessoal da engenharia fazer auditorias de obras públicas, o pessoal da arquitetura. Importante que uma obra mal feita ela começa no desenho arquitetônico, né? Então, tudo isso a gente acaba aprendendo bastante com os colegas das demais áreas. Perfeito. Pode passar, por favor. Tem as funções básicas aqui do Tribunal de Contas, né? Fiscalizadora,
no caso, né, quando nós realizamos as nossas fiscalizações, inspeções, quando a gente fiscaliza, verifica as prestações de contas dos convênios. Então, uma questão importante também, eu me lembrei, a professora disse que estava para se aposentar, né? Então, uma das nossas atuações também de fiscalização é nos atos de registro, nos atos para fins de registro. Então, a admissão dos servidores, as aposentadorias, esse exame da legalidade passa pelo Tribunal de Contas. Né? No caso da professora, quem deve fazer, o órgão competente é o Tribunal de Contas da União, né? Mas os servidores estaduais, isso passa pela atuação do Tribunal de Contas do Estado. A função judicante, né, quando o órgão colegiado julga as contas daquelas pessoas que prestam contas ao tribunal, ou quando há uma tomada de contas, então o Tribunal de Contas realiza essa função judicante sancionadora, né, que é a imputação de multas diante das irregularidades, corretiva, quando o tribunal determina que haja uma mudança na gestão, seja porque encontrou alguma irregularidade ou porque há uma possibilidade de ocorrência de irregularidade. Função normativa, né, o tribunal também exerce essa função através das suas resoluções, portarias, pedagógica e orientativa. Esse momento agora é uma atuação pedagógica dos tribunais, mas também existe a função pedagógica quando o Tribunal de Contas emite seus pareceres e encaminha para a Assembleia Legislativa, né, nas contas de governo. O governo do Estado anualmente tem que encaminhar, tem que fazer uma prestação de contas do governo, e o tribunal emite um parecer prévio, né, o resultado dessa análise é um parecer prévio, e é encaminhado à Assembleia Legislativa. Informativa, consultiva, de ouvidoria, que eu vou falar mais à frente também. Consultiva, né? Aliás, perdão, Rafael. Consultiva, quando o tribunal emite seu parecer prévio, ele está realizando a função consultiva, Ele está realizando essa função consultiva, que é um órgão técnico que encaminha a sua análise à Assembleia Legislativa. E da ouvidoria, que eu vou falar mais à frente. Função fiscalizadora. Rafael, quer falar um pouquinho da função fiscalizadora? Vamos lá. A questão fiscalizadora, gente, que eu creio que é a função que mais a gente é conhecido, né? Os tribunais são conhecidos pela questão da fiscalização, mas não exerce somente essa. Vocês viram aí o leque, né, de funções exercidas. Essa é a principal, que está ali, né, acompanhando os atos de gestão, acompanhando o ato de pessoal. Também é uma outra situação que a gente coloca. Os tribunais, eles não trabalham somente com aquilo que é encaminhado a ele. Vocês analisam somente as prestações de contas daquilo que passou. Não exatamente. A gente acompanha aquilo que está sendo feito no momento agora, né? E então a gente acompanha o ato de gestão, acompanha o ato de pessoal. Vocês vão ver licitação, que é um dos temas que a gente também trabalha demais, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que atuar de forma bem concomitante, nas licitações, contratos e convênios, né? Declarações de bens e renda, avaliação de programas de governo, que é uma coisa nova que a gente vem fazendo, vem avaliando o programa de governo para ver se exatamente o programa de governo se faz necessário, né, gastar um recurso com aquilo ou não se faz necessário para alcançar um determinado objetivo de governo. Seria melhor, por exemplo, há um programa de governo para construir escolas e tal, mas será que exatamente a construção de escola é necessária nesse momento? Será que não é melhor se trabalhar, reformar as que já existem? Então, são essas observações que a gente acaba tendo, né, e indo ali acompanhando para e passo com o governo, né? E claro, a questão dos limites fiscais, respeitando os limites fiscais, o mínimo que tem que ser gasto com educação, o mínimo que tem que ser gasto com saúde, as questões constitucionais sobre isso, e os limites, né? Limite de pessoal, limite que a lei de responsabilidade fiscal nos dá sobre essas questões aí que a gente chama de
função fiscalizadora. E dentro dessas duas dentro da função fiscalizadora, a gente destaca aqui as auditorias, que é o exame da legalidade, verificar a economicidade, a eficiência daquilo que está sendo gerido. E o acompanhamento é verificar os programas, né? Como eu falei ainda agora, vamos acompanhar um programa de governo, vamos ver se exatamente está conseguindo alcançar o seu objetivo, né? Então, a gente também já começa a trabalhar nesse sentido, né? Não esperar para ver se o programa vai dar certo, o programa de governo, mas já ir acompanhando desde agora e vendo se não está conseguindo alcançar o objetivo, muda a direção desse programa. E aqui alguns exemplos nossos, da auditorias feitas em hospital. Isso aqui, nossa, aqui de Marabá, o hospital regional que foi implementado aqui durante a pandemia, a gente chegou aí no momento do início ali da implementação do hospital, sendo colocado aqui os recursos que foram gastos, atuamos muito nessa questão. Essa foto aqui de baixo é antes da pandemia, foi em outro hospital, mais no sul do Pará, né, na cidade de Redenção. Fizemos uma auditoria lá. São vocês dois que estão na foto? Isso. Ah, tá. Eu, o Walter, e os dois aqui são do hospital, são os diretores do hospital, né? Sim. O Fábio também está aqui na foto com a gente, também aqui, esse aqui, o Fábio, colega de vocês aí, também nosso colega aqui do tribunal, bastante atuante. Eu preciso só dizer para a turma que talvez, às vezes, a gente nem sabe, né, que o Fábio também é auditor, não é? Isso, Fábio também é auditor. Do TCE, né? Então, está também dando a contribuição aqui para a turma. Legal. E, olhem, turma, só desculpe, Rafael, por favor, podem se manifestar, sabe, sobre a fala dos nossos palestrantes, que é uma oportunidade única aqui da gente ter o contato com esse tema, porque sabem, claro, só interrompendo, desculpa, mas como vocês bem colocaram, há alguns temas que não se tem muita aproximação, mesmo nos cursos jurídicos, não é? Passam como se não fossem tão importantes, e, na verdade, o controle é o coração do funcionamento da administração pública, né? Né, sem o controle, né? Então, é um tema tão importante, né? Que tem tanta repercussão, tanta consequência, mas não sou eu que estou falando, são vocês, então desculpem a intromissão. Que nada, professor, isso aqui é um bate-papo, vamos conversando. A função judicante, explica aí para a gente, Walter, a função judicante, por favor. Todo aquele que recebe de alguma forma, né? Aquele que guarda, arrecada, gerencia, administra, utiliza recursos públicos, tem que prestar contas, né? E essa prestação de contas, ela passa pela análise do setor técnico, né? Nós, auditores, somos o setor técnico do Tribunal de Contas, passa pelo parecer do Ministério Público de Contas, havendo indícios de irregularidade ou sendo encontrada alguma ressalva, alguma falha, a manifestação do contraditório ampla defesa, todo gestor público tem direito ao contraditório e ampla defesa, e aí, por fim, esse é o resultado, é a decisão do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, como eu falei, que é um órgão colegiado, composto por sete membros, né, 7 conselheiros, e o resultado dessas contas pode ser regulares com ressalvas ou irregulares, né? Quando as contas estão expressas assim de forma clara, de forma objetiva, contendo todos os documentos, foi verificada a economicidade, a legalidade, a legitimidade, então as contas são julgadas regulares, né? A regularidade com ressalva é quando, olha aí, Fábio chegou, licença, professora, desculpa, turma, aqui para parar um pouquinho, Fábio, nosso colega. Boa noite, Walter. Tive a honra de trabalhar com ele, aprendi muito com ele, tive a honra de trabalhar com ele na unidade regional de Marabá, ele, Rafael, hoje agora ele está em outra missão, está em Belém, tive a felicidade da convivência com ele, e aprendi muito. Obrigado, Walter, eu que aprendi com você. Estou de volta, Fábio, professora.
Sim, obrigada. Estamos aqui ouvindo, aprendendo dos seus colegas e num momento bem produtivo, viu? Muito obrigada. Fábio, que é auditor da área de contabilidade, mas ele já está na terceira graduação, né? Olha, Já fez administração pública. vamos cobrar mais do Fábio em sala de aula. Então, não devia ter dito isso. Ô, Walter, vou te matar depois. Então, as contas podem ser regulares, né? Regulares com ressalva, né? Quando há alguma falta de natureza formal, mas que não resulte um dano, né? E aí o Tribunal de Contas ele determina, né? Que hajam algumas mudanças para que aquela falha não volte a ocorrer. E podem ser julgadas também irregulares, né? Com ou sem condenação, né? Ocorrendo dano ao erário, então elas são julgadas irregulares e com devolução de recursos, né? Então, vale salientar também que as decisões do Tribunal de Contas, eles são títulos executivos extrajudiciais. Tá? Então, depois as decisões vão para a Procuradoria e a Procuradoria executa as decisões do Tribunal de Contas, a Procuradoria do Estado. Então, havendo omissão no dever de prestar contas, grave infração à norma legal regulamentada de natureza contábil, financeira, patrimonial, operacional, as contas são julgadas irregulares. Também havendo prática de gestão de ato ilegítimo ou antieconômico, né? Ou qualquer dano ao erário, desfalque, desvio de recurso público, as contas são julgadas irregulares. E aí, lembrando só que, havendo indícios de atos de improbidade administrativa ou crimes, o Tribunal de Contas remete a cópia dos autos aos órgãos de competência, né? O Ministério Público do Estado, para eventual apuração e se for detectado, né, algum tipo de ilícito, irregularidade dessa natureza, para que haja a punição nas esferas cabíveis, né? Mas lembrando que o Tribunal de Contas julga a questão das contas, né? Não pune, embora tenha a função coercitiva, né, que é de aplicar multas, mas a principal atuação do Tribunal de Contas é com relação realmente às contas. A decisão do Tribunal de Contas, que resulta em condenação em débito e ou aplicação de multa, constitui título executivo extrajudicial. E aí, como eu falei, né, havendo indícios de crimes ou atos de improbidade, os autos são encaminhados ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Pode passar, por favor. E aqui está um exemplo de julgamento, né, de contas, os conselheiros, já agora na fase pós-pandemia, né, que as sessões estão ocorrendo de forma remota. E aqui está a composição completa, que acima você consegue ver aí o conselheiro Nelson Chaves, que foi o idealizador desse programa TCE Cidadão, e atualmente e recentemente aposentado pelo tribunal. Pois é, pode passar, por favor. Nós temos também aqui, gente, os 7 conselheiros, né, no caso, a composição do pleno. Aqui, conselheiro Luiz Cunha, Nelson, Cipriano, Lourdes, Rosa, Fernando e Odilon, ou seja, os 7 conselheiros. Nós temos também a presença do Ministério Público de Contas, por meio de sua procuradora, aqui a doutora Deila, e também a presença dos 4 conselheiros substitutos. Esses aqui são os conselheiros de carreira, né, de concurso público. Então, são 4 conselheiros substitutos que a função deles é substituir os conselheiros no momento de sua ausência, mas eles também relatam processos e dão ali a sua manifestação, né? Só não julgam na condição de conselheiro substituto, mas exercem o seu papel. Interessante falar também dos conselheiros substitutos, né? Porque é um cargo de carreira preenchido por meio de concurso público, e os conselheiros substitutos, eles, como o Rafael falou, eles fazem a sua manifestação nos autos do processo, mas eles não votam, né? Eles não têm, não compete a eles a questão da decisão, mas
dentre os conselheiros substitutos, a nomeação para o Tribunal de Contas. E hoje o conselheiro Odilon, que ingressou no Tribunal de Contas como conselheiro substituto, faz parte da composição do Tribunal de Contas. E ele tem o poder decisório, o poder de voto. É isso. Interessante também falar que o conselheiro substituto ele não é específico da área do direito, né? Pode fazer o concurso tanto bacharel em direito, como contador, administrador, economista, gestor público, quem tem o curso de gestão pública, pode fazer o concurso para conselheiro substituto. Porém, para procurador aqui de contas, né? Procurador do Ministério Público de Contas é somente o bacharel em direito. E os assuntos que caem exatamente um deles, e o principal deles é esse que a gente está conversando, controle externo. Então, é um dos assuntos que realmente cai bastante no concurso para procurador. E o procurador do Ministério Público de Contas se equivale ao procurador do Ministério Público do Estado, né? Até a questão da remuneração também é a mesma. O Ramon e o Fábio levantaram a mão para falar. Fábio, você pode falar. Eu vou fazer um complemento aí, professora, na fala do Walter e do Rafael Laredo. Os conselheiros substitutos, né, eles não participam do voto, mas eles podem ser relatores de processo, certo? Eles relatoria de processo, ou seja, analisado, e quando vai para o plenário, ele tem poder de voto, mas a participação deles é a relatoria, mas ele sempre tem que compor o pleno, como está exposto aí nessa imagem. Está falhando um pouco a sua... Que eles estão aí compondo o pleno. Sim, como o Fábio falou, né? Os conselheiros substitutos, eles eles fazem um relatório, né? Eles relatam o processo e tem uma propositura de voto, né? Mas quando há a distribuição dos processos, alguns processos vão para os conselheiros substitutos e eles levam a propositura do voto, e aí os conselheiros acompanham, né? O divergem, né? Sempre há essa discussão com base na propositura dos votos dos conselheiros substitutos. Ramon também, né, tinha se manifestado aqui. Ramon, você ainda quer falar, Ramon? Não, eu apertei sem querer, Tá certo. professora, desculpa. Vamos às funções. Outra função muito importante é a função pedagógica, né? Como foi falado agora há pouco, muitos gestores, eles muitas vezes chegam na função de gestor público, mas desconhecem muitas vezes o ato de gerir, né? Então acham que é da forma que bem entendem e não é exatamente assim. Então a gente entra nesse cenário aí tentando dar esse apoio, né? Por meio de cursos, por meio de eventos, por meio de seminários, sempre também capacitando o controle interno, que é um apoiador do controle externo, o controle interno que está ali junto ao gestor no seu dia a dia, é com quem a gente mantém uma certa... a mesma função, né? A gente acaba exercendo praticamente a mesma função de controle, então a gente está geralmente conversando, capacitando eles para exercer o seu papel, e também temos alguns encontros com os controladores sociais, pessoas da sociedade civil organizada que acompanham as contas públicas, a gente faz esse tipo de eventos, muitos fóruns e elaboração de cartilhas orientativas para tentar chegar ali no dia a dia de cada gestor, de cada atuante ali no seu papel, o servidor público, né, para exercer cada vez com mais eficiência para aquilo que foi lhe dado, né, como missão. Então, a gente tem aqui alguns exemplos do Conversando com o Controle Interno, é um grande projeto que a gente desenvolve nos tribunais de contas, que é essa conversa com os gestores públicos, que trabalham ali dentro do controle interno, os assessores, né, no caso, o controle interno assessorando o gestor público.
Outro importante momento que a gente tem é esse simpósio de cidadania e controle social, que vamos ter agora, professora, dia 13. Já convido todo mundo, convido a senhora também. Dia 13, é online, pelo YouTube do Conselho, pelo YouTube do TCE. Você pode mandar o link depois para nós? Posso. O Fábio também seria interessante pode encaminhar. Até participar como, não é, uma atividade complementar. A gente faria, né, mesmo uma participação da turma, importante, essa parte prática mesmo, né, da disciplina. Isso. E a gente desenvolve esse simpósio aqui conversando, né, com a sociedade, entendendo, conversando com a sociedade civil organizada, o terceiro setor, que realiza também muitas atividades. Então, a gente tem esse simpósio que vai ocorrer agora, dia 13, está aqui, ó, segundo simpósio de cidadania e controle social. No dia 13, começa às 8h30, é uma manhã só, tranquilamente, 8h30 até meio-dia e meia, essa conversa que a gente vai ter, mais ou menos umas 4 palestras interessantíssimas. Tem uma palestra que fala de controle social e a lei geral de proteção de dados, né? Que agora, como é que eu vou exercer o controle social se tem uma lei geral de proteção de dados? Onde é que está o limite de cada um ali, né? Então, tá bem geral tá bem legal essa discussão. Então, vocês participarão também? Estaremos participando desse momento também. Então, eu convido a todos. Se quiser também, professor, já como é aluno precisa de atividade complementar, né? Se inscreve também, tem lá no site do TCE, para fazer a inscrição para ganhar o certificado. E quem não quer o certificado, quer apenas o conhecimento, pode acompanhar pelo YouTube. Faz o agendamento já né, no TCE Pará, no canal, não é? Isso. Eu vou passar por... Aliás, o Fábio sabe, eu posso passar para ele e ele encaminha para a turma. Tá. Pode passar, Rafael. Pode passar. E seria interessante que os alunos, né, professora, eles realmente procurassem se inscrever na escola de contas do tribunal, fazer o cadastro deles e eles estarem por dentro dos eventos que estão acontecendo, né? São vários eventos que o tribunal ele promove durante o ano, eventos pedagógicos de suma importância, né, para a área jurídica. Então, é muito importante que eles procurem fazer a inscrição deles na escola de conta, fazer o cadastro e participar, sabe? E olha, o fórum, não sei se o Rafael ainda vai falar do fórum, Rafael? Do fórum do... Não, pode falar, Fábio, pode falar. Tem um evento, o maior evento do Tribunal de Contas, é o pedagógico, é o fórum do jurisdicionado. Geralmente, o tribunal, ele traz... nomes renomados do direito. Somente do direito administrativo. Fazer o fórum, acho que o último, né, Rafael, foi o último, não me engano, e outros. Então, a riqueza, né, do palestrante, do conhecimento, é muito grande. Então, a gente aprende muito nesses eventos do tribunal. Então, seria interessante os alunos participarem, terem conhecimento e aprofundarem na área jurídica, o direito público, o direito administrativo. Aí seria muito bom mesmo. Então, eu vou... qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no PV, aí que a gente organiza esse cadastro. Sim, tá certo. E é muito interessante, viu, Fábio, que pelo menos até o final do nosso curso, da nossa disciplina, a gente mantenha esse contato, mantenha essa proximidade e, posteriormente, até porque muitos se interessam mesmo pelo controle, né? Fábio, você pode finalizar aqui falando sobre a ouvidoria, né? Beleza, Rafael. Pois é, gente, o Tribunal de Contas, ele tem essa missão do controle externo, né? Só que o Tribunal de Contas, infelizmente, a gente não consegue estar em 4 municípios do estado. E isso é com o apoio da sociedade. É por isso que o TCE Cidadão nas escolas, o próprio TCE Cidadão comunitário, né? De informar qual é a missão do Tribunal de Contas que ela pode, porque
tribunal, infelizmente, não está em todos os cantos do Pará, mas a sociedade está... Fábio, tá travando muito a tua internet? Tá travando Ah, bastante. a gente vai passar pro Walter, e aí o Fábio vai só complementando. Melhor. Sim, Pronto. sim. Vamos lá, Walter, por favor. O canal da ouvidoria, né? É um grande canal que funciona como um verdadeiro aliado da sociedade, né? Então a sociedade pode estar demandando a ouvidoria, como o Fábio falou e ficou meio congelado, né? É muito difícil nós estarmos em todos os municípios do estado verificando a boa e regular aplicação dos recursos públicos de origem estadual. Então, assim, a ouvidoria é esse canal que a sociedade tem, que o cidadão tem para se manifestar, para comunicar uma irregularidade, formular uma denúncia. Então, nós como cidadãos, como usuários dos serviços públicos, podemos estar demandando o Tribunal de Contas, né? E seja solicitando informações, encaminhando elogios, críticas, sugestões, reclamações ou denúncias. E aí eu fiz um pequeno vídeo que aí vamos tentar mostrar aqui. Rafael, pode dar o play nele? Que está o nosso portal, tá certo? Você desce, tem lá o canal da ouvidoria. Aí tá, você cadastra sua demanda, nova demanda. E aqui você pode consultar uma sua demanda, você pode demandar sobre serviços, demandar sobre outros temas. E pode estar encaminhando, parece que travou o vídeo, você pode estar encaminhando sua demanda por aqui também. Parece. Deixa eu tentar acessar o site aqui para mostrar. É bem rapidinho. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela para mostrar. Só um minuto. Se eu consigo. Pronto, aqui eu vou acessar o site do TCE. www.tce.pa.gov.br. A gente vai aqui para a página principal do Tribunal de Contas. Então, até embaixo, TCE Ouvidoria. E aí a gente vai ser direcionado para essa página aqui. Tem a ouvidoria, negócio, missão, carta de serviços, informações ao cidadão, legislação, nova demanda. Enfim, pronto. E aí o caminho é... Só um minuto. Estou meio enrolado aqui. E aí você pode estar demandando o tribunal aqui, ó, demandar sobre serviços ou demandar sobre outros temas. Você pode encaminhar sua sugestão, elogio, crítica, reclamação, esclarecimento, solicitação de providências e comunicação de irregularidades. É isso aí, é o nosso meio é o nosso meio de canal com a sociedade, lembrando que a ouvidoria também... Deixa eu interromper aqui. Lembrando que a ouvidoria do Tribunal de Contas também se comunica com outras ouvidorias, então se for uma demanda de competência do Tribunal de Contas dos municípios, o Tribunal de Contas do Estado remete ao Tribunal de Contas dos municípios, se for uma demanda de competência do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas também remete para os órgãos de competência. É isso, Rafael. Pode colocar o finalzinho da apresentação e para as considerações finais, por gentileza. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Somente isso mesmo. A gente finaliza com a ouvidoria, né, que é a comunicação entre o Tribunal de Contas e a sociedade. E, novamente, clama, né, pelas questões do controle social, de vocês estarem fomentando esse tipo de discussão na casa de vocês, não somente no ambiente acadêmico, mas na casa de vocês também,
na rua, no ambiente de estágio, de trabalho de vocês, que isso é muito importante para a gente conseguir construir uma sociedade mais participativa, uma sociedade mais efetiva, um controle mais intenso e um gestor mais comprometido, né? Então, essa que é a nossa ideia. Muito obrigado a todos, obrigado, professora, pelo espaço, e a gente está aqui para colaborar no que for possível. Puxa, muito obrigada mesmo aos três, né, que se dispuseram, tomaram um pouco, guardaram um pouco do seu tempo para nós, e esse momento eu julgo muito importante, porque é um contato com a prática, com a vivência, e isso dá um realce, né, ilumina a importância desses órgãos de controle, né, sobre essa ótica jurídica, mas também a ótica mesmo da função social do Tribunal de Contas, que não é só uma função, né? A função é uma função de controle que abraça várias vertentes, né? Então, eu agradeço imensamente, agradeço inicialmente ao Fábio, que colocou à disposição, e depois vocês que se colocaram à disposição também. E quem sabe, tantos aqui ingressarão nessa carreira, né? Enfim, vocês sabem que todos os anos, antes dessa época de pandemia, a gente fazia uma visitação nesse momento da apresentação do tema do controle, a gente fazia a visitação ao TCU aqui. Então, eu levava a turma lá para fazer... E a gente, enfim, tinha esse contato próximo. E foi tão bom, foi tão oportuna essa presença de vocês aqui. Eu agradeço muito mesmo, fico feliz de estar nesse momento. Eu queria só... o Fábio quer falar. Pode falar, Fábio. Professora, aproveitando o gancho dessa questão da visita, já conversei com a diretora da Escola de Contas, e assim que for possível, professora, porque o momento ele não está permitindo, né? Infelizmente, a gente ainda passa pelo momento de pandemia, mas a gente quando for possível, vamos se marcar, agendar a visita dos alunos. Ficamos em contato até para que, mesmo que tenha passado esse período, mas que a gente possa propor à turma, em outro momento mesmo, do próximo semestre, que faça essa visitação, não é? Sim, vai ser interessante conhecer como é a estrutura do TCE, como é que realmente o pleno, né, do tribunal, né, a plenária, vai ver o dia, como é uma plenária lá na realidade, e fazer a visita nos setores, conhecer. E eu tenho certeza que muitos dos amigos aqui do direito, eles vão se interessar em fazer parte do controle externo. E como eu falei, né, são 27 tribunais de contas Brasil dos estados, né? E todo ano praticamente tem concurso, e graças a Deus é uma carreira bem reconhecida, sabe, que valoriza bem o servidor, tanto na área de respeito, quanto na área realmente remuneratória, sabe? E muito mais do que isso, é uma função, é muito gratificante, porque a gente está exercendo um papel que, por bem da sociedade, né? Quando a gente fiscaliza o recurso, o nosso trabalho vai influenciar direto na sociedade, né? De o recurso ser bem aplicado. Sim, com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Gostaria de ouvi-los sobre tudo que foi exposto. A Edivane quer falar alguma coisa? A Beatriz, que eu estou vendo na tela. Daniel. Eu queria agradecer, foi muito esclarecedor, embora a minha internet tenha caído várias vezes, está uma tempestade aqui, mas eu gostei muito. Até então, o Tribunal de Contas era algo muito distante, difícil de compreender, difícil de entender o que realmente acontecia lá. Eu tinha muitas dúvidas e hoje foi muito esclarecedor. Eu gostei muito mesmo da apresentação. Obrigada. Você, Beatriz, Daniel, que estão, né? Desculpe, os outros também, claro, está aberta a palavra para qualquer. Eliel pode falar.
queria agradecer, professora, a participação, os esclarecimentos, a palestra para mim foi muito boa, porque, como a colega falou aí, trouxe a gente para uma realidade mais próxima do Tribunal de Contas que a gente não conhecia, e cada parte que foi falada aí foi dando assim uma curiosidade maior da gente conhecer mais de perto nesse aspecto, tanto do controle externo, quanto a gente mesmo participar como cidadão desse controle. Então, eu agradeço aí ao Rafael, ao Fábio e ao José por essa palestra, por essa aula de controle externo que eles deram para a gente, a nossa turma. Muito bem, Eliel. O Daniel e Raquel também querem falar. Daniel. Boa noite a todos. Queria também agradecer os palestrantes e também queria falar que no segundo semestre da faculdade, por algum trabalho que eu não lembro mais, eu pesquisei sobre os observatórios sociais do Brasil, que são pessoas que prestam um trabalho voluntário para realmente fiscalizar os editais, a entrega de produtos ou serviços para a administração pública. Então, eu acho que é justamente isso que eles falaram, como a sociedade pode se organizar para também ajudar, né, o Tribunal de Contas do Estado, da União, nessa fiscalização. Então, acho que é realmente um trabalho muito importante de pessoas comuns, como a gente que está estudando, poder contribuir um pouquinho com essa fiscalização. Era somente isso. Obrigado. Obrigada também, Raquel. Então, boa noite aos palestrantes, aos colegas. Queria ressaltar a importância da iniciativa desse debate aqui entre nós, dessa palestra, e, ao mesmo tempo, apresentar uma preocupação e parabenizar, né, a iniciativa que está sendo feita do debate com a sociedade. Porque se para nós, que somos estudantes de direito, esse debate foi tão esclarecedor, imagine para a grande maioria da população, né, que a gente fala que a população tem que fazer a sua parte na fiscalização. Mas a população nem sabe o que fiscalizar. Muitas vezes acredita que a política é apenas votar na eleição, mas não entende o seu papel enquanto cidadão de fiscalizar e tudo mais. Então, acho que esse projeto de fazer o debate com a sociedade é fundamental, apesar de compreender que ainda é insuficiente pela própria capacidade, pelo corpo, né, de servidores e pela finalidade também, que essa é uma das finalidades, mas acaba não sendo, né, a única, né? Então, é preciso a gente entender esse espaço, a necessidade de a gente cada vez mais fazer os debates com a sociedade. A gente vive num momento em que a população nem sabe qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito. A pessoa vota, às vezes, no vereador porque houve um asfalto na rua dela e ela vota eternamente naquele vereador porque asfaltou a rua dela que nunca tinha sido votada totalmente. E sendo que muitas das vezes, né, isso não é objeto de emenda, isso não tem nada a ver com o próprio vereador, isso é uma tarefa do prefeito, e às vezes o debate não é feito sobre esse papel, né, o papel dos entes, o papel de cada órgão, inclusive, né. Então, acho que esse debate é muito importante, queria parabenizar, né, pela disposição, pela ótima palestra que foi nos dada aqui, e agradecer também o espaço. Obrigada. Mais alguém? Nossos convidados, eu gostaria só de tecer algumas palavras antes de retornar a palavra a vocês, para que vocês encerrem. Eu gostaria de agradecer, e eu só apontei algumas coisas que eu digamos assim, destaquei daquilo que vocês colocaram, que foi aquela noção do exercício da cidadania, em relação ao controle como exercício da cidadania, e lembrando aos alunos que o exercício da cidadania é um dos objetivos fundamentais da República, lá no artigo 1º, que a palavra cidadania ou cidadão, ela está na Constituição, ela está expressa na nossa Constituição, quando, por exemplo, no artigo 5º, inciso 73, o tratamento constitucional da chamada ação popular, que é aquela que começa dizendo qualquer cidadão é parte legítima. Ora, o cidadão ele é parte legítima justamente para proteger o patrimônio público. E olha, o que é o patrimônio público? É justamente essa noção do controle social em relação ao patrimônio.
Depois também vocês colocaram a questão do papel do Estado, ou seja, aquele Estado que vai se colocar, não é, também ao serviço da coletividade, mas estabelecendo os limites, né, do exercício dos direitos. E também um outro momento de ênfase, a ênfase na prestação de contas. Lá no artigo 70, no parágrafo único, o dispositivo começa dizendo que prestará contas qualquer pessoa, ou seja, a importância da prestação de contas, acho que foi o doutor Walter ou o Rafael que falaram a respeito, a prestação de contas é um exercício da cidadania, assim como é um exercício do cidadão, o seu dever, isso é uma questão ética também, né? Prestar contas na vida privada, na vida pública, é uma questão ética que a gente traz também, né? E que também é a expressão da publicidade, do princípio, digamos assim, da vivência, da aplicação da publicidade, da transparência, né, na administração pública. A noção também das ouvidorias, importantíssima noção nessa área do controle. E aqui, particularmente, eu queria dizer que nós, da área jurídica, né, a gente tem, assim, digamos assim, uma missão, né, de traduzir à sociedade essa importância, né, já que a gente tem o acesso às normas, às leis, nós temos uma missão, não é, de traduzir à sociedade, ainda que a gente não esteja dentro do órgão de controle, mas dizer à sociedade o que é o exercício dessa cidadania, né? Uma outra noção que é importantíssima, que vocês frisaram, essa noção da economicidade, por exemplo, o que significa da eficiência, ou seja, é uma noção moderna, não é, que deixou para trás aquela noção do controle a posteriori das cortes de contas, né? Ou seja, o exercício prévio do controle, não é? O exercício concomitante. Então, isso daí é importante para a sociedade, né? Ou seja, não deixar que as coisas deteriorem, não deixar que haja o prejuízo, mas que se previna o prejuízo, né? Essa é uma noção atual também do exercício dessa cidadania. Destacando também uma parte importantíssima, essa questão da multidisciplinariedade dos tribunais de contas, a riqueza que vem com a participação de pessoas de várias áreas do conhecimento, não é? Esse intercâmbio de informações que faz com que a gente não se limite a um campo, mas a gente abra os horizontes para entender um pouco o funcionamento de várias áreas, né, da ciência. E, por fim, eu anotei aqui a questão da função fiscalizadora, que nos dá também, dentro do direito administrativo, essa noção de análise quando vocês falaram da avaliação dos programas de governo, essa é uma noção que, classicamente, numa época mais conservadora, não é, do direito administrativo, o mérito dos atos administrativos não era passível de análise, mas quando vocês colocam que a avaliação de programas de governo, vocês colocam como que há uma ótica de análise da gênese, da origem do ato, ou seja, esse ato vai propiciar um bem à coletividade, esse ato tem uma destinação pública relevante, ou atende ao interesse político somente, ou atende ao interesse eleitoral. Então, essa análise ela é importantíssima, porque e isso não se falava há um tempo atrás, não se dava ênfase para essa análise na origem do ato, ou seja, na análise de uma noção da conveniência, né, da oportunidade do ato administrativo, e não só da legalidade, já quando já há alguma
algum descontrole na efetivação ou na execução, por exemplo, de um contrato, né? E, finalmente, a questão da função judicante, que vocês também deram realce, mas lembrando, né, aos alunos que vigora no nosso direito constitucional o princípio do livre acesso ao judiciário, ou seja, que sempre haverá, então, a possibilidade da discussão das questões perante o judiciário. Não obstante, há questões técnicas, eminentemente técnicas, julgadas nos tribunais, elas não são reapreciadas do ponto de vista da análise eminentemente, puramente técnica das decisões, não é isso? E quanto a isso, doutor Walter, gostaria que o senhor tecesse um breve comentário, ou seja, da discussão sobre a análise das questões puramente técnicas e como elas chegam ao judiciário. Esse seria, então, só para finalizar a minha fala, e deixando a vocês as considerações finais, agradecendo imensamente mesmo, e certamente nós teremos várias oportunidades para a gente renovar os nossos contatos. Eu me coloco à disposição, o Fábio tem meu telefone para a gente fazer contato em outra oportunidade, tá? E eu coloco, então, a palavra para vocês para que a gente faça o encerramento, ok? Sim, professora, como eu falei, né, assim, as decisões do Tribunal de Contas, né, e que imputam débito, eles recebem um caráter de título executivo extrajudicial, né? Mas caso haja algum vício de legalidade na decisão do Tribunal de Contas, essas decisões podem ser revistas pelo Judiciário. Assim, no pouco tempo de Tribunal de Contas, desde que eu assumi no concurso, eu não vi acontecer ainda. Mas caso haja algum vício quanto à legalidade, haja alguma ilegalidade na decisão do Tribunal de Contas, isso pode ser discutido e pode ser revisto no âmbito judicial, né? Porque tem que passar pela apreciação do judicial, essa questão da ilegalidade. Então, se ocorrendo alguma ilegalidade quanto à decisão do Tribunal de Contas, essa decisão pode ser revista no judicial, na esfera judiciária. Eu não sei se eu fui claro, se era essa a questão. Sim, sim. Muito obrigada. Nada, professora. E já partindo para as considerações finais, dizer que foi uma honra participar desse momento, pedir perdão pela minha timidez, mas esses momentos de falar em público eu sempre aceito, e sempre aceito de muito bom grado, porque eu sei que é uma limitação que eu tenho, e eu fico muito feliz em poder colaborar com esse conhecimento, com o conhecimento de vocês, e falar que o Tribunal de Contas está com as portas abertas para receber cada um de vocês, para que vocês conheçam no momento oportuno, né? Temos limitações por conta da pandemia, mas sempre é uma honra vocês conhecerem a estrutura do Tribunal de Contas. Como o Fábio falou, assistirem uma sessão, uma aula para quem gosta de direito público, é uma aula que você tem a cada sessão do tribunal. Então, sintam-se convidados para conhecer o Tribunal de Contas assim que possível. Professora, foi um prazer enorme conhecer a senhora, estar com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fábio, Rafael. Professora, vou deixar o Rafael para falar por último. Professora, agradeço, né, quando na aula passada, quando vi a abordagem na nossa aula sobre controle externo, né, na verdade é aquela questão do controle dos atos administrativos, né, e quando vi sobre controle na administração pública, falei, não, com certeza vai falar de Tribunal de Contas, né, e aí eu vi a oportunidade, né, de contribuir, né, da gente poder contribuir com a aula dessa forma mais prática, né, não ser só aquela questão conceitual, mas aí a sua aula também não faltou situações que nós remetesse,
que como é que funciona esse controle, falou da CGU, né? Enfim, e hoje estamos aqui falando do Tribunal de Contas, né, como funciona e tudo. E é isso, professora, eu tenho a agradecer. Agora eu voltei aqui para Belém, né? Eu sou daqui, sou paraense daqui de Belém, da capital. Morei 6 anos em Marabá, estava lá exercendo o controle externo na região sul e sudeste do Pará. Vim com muito aperto no coração e saudade, gostei daquela terra, mas aqui estou e continuar agora com a turma daqui da UFPA e o que puder ajudar para a nossa turma conseguir cada vez mais ter sucesso, ajudar os amigos. Eu vou estar aqui à disposição, sabe, professor, para meus amigos, para a senhora e para as outras turmas. E a gente não pode, às vezes, se fechar no nosso conhecimento. O conhecimento não é feito para ser fechado. Se fosse o conhecimento, se ele fosse para ser fechado, muita gente não seria advogado, médicos, contadores, engenheiros. Não teríamos cidadãos com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais educação um país tem, mais desenvolvido ele é. Professor, é isso que está faltando para o nosso Brasil, sair desse país subdesenvolvido e partir. A educação, conhecer nossos direitos. E a palestra Teste Cidadão, ela remete para isso. Mostrar como é que funciona o Tribunal de Contas, é muito mais do que isso. Esclarecer qual é o direito, quais são os nossos direitos como cidadão. Como é que a gente pode cobrar esses direitos? Então, professor, agradeço a todos, agradeço a senhora pela essa oportunidade e deixo à disposição de todos. Muito obrigada. Professora, só tenho a agradecer, eu já estou aqui na faculdade que vim passar a prova, meus alunos estão esperando aqui, mas agradecer e essa oportunidade, sou de Belém também, e essa oportunidade de estar trabalhando, morando no interior, a gente vê a necessidade realmente da população, o interior o negócio é diferente, a população mais carente, uma população que necessita dessa mão do Estado bastante, e o Estado que não consegue executar efetivamente as suas políticas públicas e atender essa sociedade, alguém está falhando. E esse alguém é um controle. Então, o controle é esse que a gente acabou de colocar aqui, exercido por mim como auditor e exercido por mim como cidadão, né? Então, exercido por todos nós como cidadão. Então, eu me cobro muito isso e estar compartilhando com vocês as experiências e fomentando esse tipo de situação é procurar ter uma sociedade melhor para mim, para todos nós, procurar ter uma sociedade melhor para as próximas gerações. Sim. E quem faz é a gente, né? Então, meu parabéns a todos, parabéns à senhora por estar, né, complementando suas aulas com essas atividades práticas, isso é muito importante. Muito obrigada. E eu lhe agradeço pela experiência que foi trocada aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Alguém quer mais falar para a gente finalizar, então, com boa noite, e eu encaminho as orientações a respeito da próxima aula pelo WhatsApp, pelo e-mail de vocês, tá? Agradeço a todos e a gente se despede aqui. O Paulo está agradecendo imensamente aos convidados e à professora. Alguém quer dizer mais alguma palavra? A gente encerra, inclusive, começa pelo encerramento da gravação e depois da sessão. Podemos encerrar, então? Então, eu estou encerrando a gravação. Um minutinho, por favor. Boa noite a todos. Encerro a gravação.